acho interessante, antes da gente explicar como que floresceu essa nossa ideia do documentário, a gente falar um pouquinho sobre a curricularização da extensão, que é uma proposta da UFS, uma modalidade que visa incluir todos os estudantes e a comunidade, criando vínculos em projetos e vivências comunitárias. Assim, podemos dizer que a curricularização da extensão atua como uma oportunidade de conhecer o mundo e estabelecer interfaces nos processos formativos. Dentro do nosso projeto, contemplamos 6 dos 10 eixos propostos no referencial para a implementação da curricularização da extensão na universidade, que foram comunicação, cultura, direitos humanos e justiça, tecnologia e produção, mundo do trabalho e educação étnico-racial. E se você quiser saber mais um pouquinho sobre isso, é só acessar no site da Universidade de Caxias do Sul essa referência. Agora que sabemos o que é a curricularização da extensão, dá para entender um pouquinho melhor de onde surgiu a ideia do nosso documentário. O nosso documentário surgiu a partir de 113 horas da curricularização da extensão da cadeira de Seminário Integrador do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade de Caxias do Sul. E toda essa ideia veio da sala 201, que era a nossa sala, e também aconteceu muitas coisas aqui na sala de pesquisa das nossas professoras. Aqui dentro da sala 201, a gente fazia uma roda de conversa. E essa roda de conversa era composta por 6 mulheres. Eu, a Luana e a Stephanie, que eram as alunas, e as 3 professoras, a professora Nilda, a Andrea e a Andrea. Nessa roda surgiram 3 principais pontos para surgir essa ideia tão bonita e essencial que foi o nosso projeto. Começou assim, lá no início do semestre, a prof. Nilda propôs um tema de casa. A gente tinha que fazer um desenho, e a partir das nossas reflexões obtidas durante as aulas anteriores. E entre esses desenhos surgiu uma ponte, que especificava as nossas travessias, unindo o lá e o aqui e o lá. Outro ponto importante também foi a questão de ser mulher professora, e porque, por muitas vezes, não nos identificamos nossa potência dentro dessa profissão, apesar dela ser majoritariamente composta por mulheres. Então a gente viu que pela sociedade, por muitos anos, fomos vistas como professoras apenas por sermos mulheres e termos vocação para isso, porque é natural educarmos e cuidarmos dos nossos filhos, mas a gente sabe que não é bem assim. Então, esse documentário surgiu para também explicar a potência das mulheres dentro dessa profissão. E assim começou nossa jornada de encontrar e escolher mulheres pedagogas egressas da UFS. Foi difícil escolher e decidir, mas no fim foram entrevistadas 12 mulheres de diferentes âmbitos educacionais, dentro da sala de aula, na gestão, no conselho tutelar, na educação inclusiva e nos mais diversos currículos que vocês nem imaginam. Por meio da curricularização, trouxemos o cotidiano educacional para dentro dos muros da universidade e foram narrativas lindas, legítimas de inspiração. Quero que vocês vejam com seus próprios olhos. Então, no decorrer do documentário, vocês verão quem são essas incríveis mulheres. A primeira mulher pedagoga que entrevistamos foi a Isadora, que é professora nos anos iniciais e no ensino superior. Além disso, atua também como assessora pedagógica. E aí eu entrei na pesquisa e não sei mais, né? Porque aí que eu vi, de fato, acho que os caminhos mudaram e que eu entendi um pouco, me enxerguei muito mais na pedagogia, assim, porque eu entendi qual que era o meu papel e o que eu gostaria de seguir. E aí eu já tinha visto outras possibilidades através da pesquisa, né? E acabei, então, ingressando no mestrado em educação, muito também impulsionada, então, por essas vivências do curso de pedagogia, né? Eu penso que eu poderia ter vivido elas na graduação, mas eu não tinha, não sei, o entendimento, né? A dimensão disso tudo. E, por fim, então, agora, fiquei 3 anos no Uniftec atuando como tutora dos cursos de pedagogia, que também, EAD, né? Também é uma possibilidade de atuação do pedagogo, que nesse caso não necessita ter, por exemplo, um mestrado, que é no auxílio pedagógico e tecnológico, enfim, dos professores e dos estudantes do ensino superior. E aí agora esse ano eu assumi como prof da pedagogia lá. Também me vejo num outro perfil de professora, porque sou uma pedagoga que está atuando com crianças bem pequenas, com crianças já ali de 10 anos e também com adultos, né? Então acho que é interessante pensar qual é o meu perfil, né, como pedagoga. Múltiplas identidades que vão se atravessando e conversando, né? Coisas, teorias, né, que eu me agarro,
mas eu sei que elas são diferentes, né, nos locais e com os públicos que eu atuo. Eu acho que isso também me desafia no sentido de entender como eu transito por esses espaços e como eu me percebo pedagoga, pensar na ideia de formação, né, de formação permanente mesmo. E a cada dia eu preciso pensar em outros aspectos da minha prática. Enfim, essas contribuições que o curso nos traz, assim, além da bagagem teórica, essa sensibilidade de entender como lidar com esses desafios que vão se atravessar e que vão aparecer, né? Lilibet é coordenadora pedagógica numa escola de educação infantil chamada Eureka. Ela também é professora extensionista aqui da Universidade de Caxias do Sul. Suas andanças se encontram na documentação pedagógica. Então, eu vou falar, como a gente fala da metáfora da ponte, né? A minha trajetória, ela já começa desde o útero da minha mãe, assim. A minha mãe é professora e as perambulações dela de escola já me levavam junto. Como se fosse um segundo lar, assim. Eu nunca tinha pensado em ser professora, até começar a ecoar as perguntas, né? O que você vai ser quando crescer? Eu não me vi em outro espaço. E aí eu pensei comigo, eu preciso mostrar que essas infâncias que habitam as escolas não são invisíveis, né? O que acontece de tão bonito dentro dessas escolas? E aí eu me aproximo do objeto de pesquisa, que é a documentação pedagógica. E essa é a cena, né? Aqui a gente está na sala do berçário. O que aconteceu? Teve um dia que o Martim colheu laranja na casa do vô no final de semana e ele chega na escola com um sacão de laranja. É algo que tá vindo da criança e as crianças ficam alvoroçadas, né? Do tipo, olha, o Martim trouxe um monte de laranja. E a prof acolhe o saco de laranja e faz isso uma proposta pedagógica. Eles observam laranja, depois fazem um suco de laranja, e isso vira uma documentação pedagógica, a prof registra isso. E aí eu pego essa documentação pedagógica, imprimo ela e trago lá para as crianças para a gente falar sobre elas, porque eu queria saber, a documentação pedagógica serve muito para a gente adulto olhar, né? Mas e para criança, para que serve para ela? Eu queria saber para criança. E aí quando eu mostro para elas começam a narrar, né? O Martim, porque chegou com a mãe dele que estava trazendo a laranja. A gente estava fazendo o suco de laranja. E eu digo, e como foi tomar o suco? A Antônia disse, foi amargo. E o Joaquim, não, só o de limão é amargo. E aí o de laranja ficou bem delícia. E aí aqui é outra evidência do agora, porque eles já tinham feito esse suco de laranja há um tempo. E aí o Martim, ele pensa na barriga dele do hoje e ele fala, até a minha barriga gostou. E a Antônia diz, olha que tamanho a minha barriga. E aí eles começam a se mostrar as barrigas e se abraçar. Então, eles ecoam algo do agora para justificar uma memória que está lá na documentação pedagógica. Para nós adultos serve como memória, para eles serve como uma nova significância. Elas traziam para o registro aquilo para um momento muito feliz. Mas a gente não documenta a frustração, a raiva, o medo, o choro. E isso é construtivo, isso é constituidor, isso é ser humano, né? Então, isso foi uma das críticas, né, da documentação que eu fiz, que a gente não dava visibilidade para as coisas frágeis do ser humano. O nome traduzido, documentação pedagógica, não dá conta da complexidade e da sensibilidade que é documentar. Agora, veremos um pouquinho da travessia de Monique. Monique é professora de uma escola pública municipal de Caxias do Sul e do município de Farroupilha. E também é ex-presidente do Diretório Acadêmico de Pedagogia da Universidade de Caxias do Sul. Hoje eu estava pensando, né, sobre tudo o que a gente poderia conversar essa noite e ao chegar aqui eu pensei, nossa, como esse lugar me traz boas lembranças. Foi todo o período da graduação, depois especialização, o mestrado. Então, são muitas memórias afetivas que eu tenho nesse ambiente. E como foi sair daqui, né, e ir para a escola e lá me deparando com algumas expectativas que se cumpriram, outras que foram frustradas, né, e ressignificando todo esse processo. E certamente, assim, ativar, né, reativar o diretório acadêmico foi bem desafiador, encontrar as pessoas, mas acho que a gente foi bem feliz, assim, no grupo de pessoas que se mostraram disponíveis naquele momento, e foram conquistas pequenas e significativas, né, até se criar a cultura de ter aquele espaço de convivência. Foi um conjunto, assim, de movimento que foi ganhando espaço aos poucos.
Eu lembro que um dia eu até conversei com a prof. Edi, que era uma prof que dava as disciplinas de matemática. E eu acho linda a matemática dos anos iniciais, porque é onde se iniciam os conceitos estruturantes, né? E daí eu pensava, nossa, é muita responsabilidade, né? Eu não me sinto preparada para isso. Mas ela me disse, Monique, é normal não se sentir preparada, porque cada turma é uma realidade. Tu pode achar que tu sabe tudo, tu vai chegar lá e vai ter alguma coisa que te desafie. Então não te preocupa. E eu lembro que eu pensei assim, nossa, isso não me diz nada, eu continuo desesperada, né? E agora isso faz muito sentido, assim. Eu acho que estando em sala de aula é que a gente começa a estabelecer as relações que a gente constrói aqui. Quando a gente está na sala de aula, é que aquilo realmente faz sentido. E eu acho que o desafio de ensinar constitui a gente como professor. Tu vai ter alunos que aprendem de um jeito, alunos que aprendem de outro, e eu descobri que eu gosto disso, de descobrir uma maneira diferente. Então, esse desafio me motiva, porque eu fico pensando, como é que eu vou fazer para explicar isso? Tentei de todas as formas, isso é muito claro para mim, mas a criança não entende, então eu tenho que buscar alguma outra alternativa. E eu acho isso muito legal, assim, acho que é uma das coisas que dá esse movimento para a nossa profissão. Que a gente vive num país em que não se tem tanto incentivo para que a gente continue estudando depois da graduação, né? E na escola, infelizmente, também não é um lugar que a gente receba esse tipo de incentivo e nem mesmo que se priorize essa mentalidade de que, enquanto professores, a gente deve continuar estudando. Mas que, apesar disso, é possível. A professora Cinelli é coordenadora pedagógica de uma escola estadual e também coordenadora do curso de pedagogia da UX. E, ao longo da minha trajetória, né, como professora, eu escrevi um texto chamado Escrita do Vivido, um mergulho em meus arquivos de memória, que eu retomo essa minha trajetória, é como se eu fizesse um mergulho, né, revisitando todos esses meus arquivos de vida. Olhar para essa trajetória me faz lembrar o passado, sim, mas me faz significar o lugar que eu estou ocupando hoje e também projetar o futuro, né? Em 1988, eu atuei com classe multisseriada. Trabalhava em uma escola do interior, aqui da minha cidade, fica a 4 quilômetros da minha casa, ficava, e eu atendia 4 turmas na mesma sala. Eram 17 crianças, eu tenho, assim, muito presente na minha memória, porque era só eu, a professora, eu tinha que fazer a merenda para essas crianças, cuidar de toda a parte burocrática da escola. Então, a gente assumia o papel de professora, merendeira, diretora, coordenadora pedagógica, era tudo com a professora. Toda a semana, meninas, nós nos reuníamos na segunda-feira, a gente saía da escola, íamos juntas para a escola de uma colega, e nós organizávamos o planejamento da semana toda juntas. Então, a docência compartilhada na minha vida iniciou em 1988, e isso tornava mais leve a nossa atividade. Fiquei, então, esse período na Secretaria Municipal de Educação, que foi onde eu tive a oportunidade também de iniciar os primeiros passos, né, para o ingresso na vida acadêmica, que era meu grande desejo, né. Fazendo mestrado, meninas, as oportunidades continuaram a aparecer, né, e graças a Deus eu estava na porta, né, procurando por elas e não lá atrás no quintal, né. A Cinelli daquele período e a Cinelli de hoje amadureceu muito, aprendeu a ter mais confiança em si, enquanto mulher, enquanto profissional. A gente passar por um processo de mestrado, de doutorado, a gente se transforma enquanto pessoa, enquanto sujeito histórico. Bruna é professora de uma escola privada bilíngue em Porto Alegre. Eu acho que envolve, assim, 2 processos. Eu acho que não só a vontade acadêmica de me tornar pedagoga, mas também, de certa forma, a segunda licenciatura foi um tanto terapêutica, assim, para mim. No sentido de que eu estava enfrentando algumas travessias pessoais, né, se a gente vai usar essa metáfora, né, das pontes, tentando atravessar um lugar de uma pessoa, uma profissional que era diferente antes de ser mãe, né, eu acho que a maternidade é uma grande ponte, uma grande travessia, e aí eu procurei
a segunda licenciatura, não só para resgatar essa questão da pedagogia, né? Porque a minha primeira licenciatura é em letras, português e inglês. Eu sempre fui professora de inglês, mas sempre atuei em contextos para os quais eu não sentia que a primeira licenciatura me preparou. Então, assim, eu trabalhei com educação infantil, com anos iniciais, enquanto professora de inglês, em cursos livres. Esses aspectos, assim, eu sentia que eu tinha uma lacuna. Eu procurei a UX, era uma segunda licenciatura que tinha essa preocupação, né, com a formação do professor. Então, assim, para mim, a experiência na UX foi muito positiva, me ajudou em muitas questões pessoais e profissionais, e ainda é uma trajetória que rende, escrevemos algumas coisas, né, alguns artigos, apresentação de trabalhos, digo assim, realmente são frutos, a gente deixar florescer coisas em que a gente semeou, nos lugares em que a gente semeou coisas boas, as coisas boas acontecem. Então, assim, hoje eu tenho 3 turmas de segundo ano como teacher, mas eu me sinto, ao mesmo tempo que eu me sinto teacher, eu me sinto pedagoga, porque eu fico junto de cada turma 7 períodos por semana. Todos os dias eu vou entrar nas turmas, né, com alguma questão, ou vai ser o período de inglês, vamos dizer assim, né? Ou os demais 4 períodos são de alguma codocência, né? Que a gente chama. Para mim, assim, tem sido uma experiência muito enriquecedora, porque pela primeira vez eu senti que as coisas se conectaram entre as minhas formações. Mariana é diretora de uma escola pública municipal no município de Caxias do Sul e também formadora do programa Par Fora. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, proativa. Eu penso que a educação eu escolhi por isso, porque eu preciso estar sempre em movimento. Eu gosto de estar descobrindo, de estar interagindo com as pessoas. E eu sempre vi a pedagogia como a ciência da educação. Mas lá, quando eu entrei no curso, ainda não se tinha muito claro tudo isso para nós, alunas principalmente. Eu não tinha muito claro isso, que eu fazia a ciência do conhecimento. A gente sabe da nossa potencialidade, a gente sabe da nossa responsabilidade, mas a gente vai se entendendo conforme a gente vai atuando e vai vivenciando na universidade, né? E eu acho que o mais bacana foram as disciplinas que me abriram os horizontes. Eu achei que eu só podia dar aula na minha vida. Tu pode ser um professor pesquisador, tu pode ser um professor formador, tu pode ser um professor de sala de aula, tu pode ser um professor gestor. Eu não tinha esse conhecimento quando eu entrei no curso. Porque realmente não é clichê dizer que as crianças são o futuro da nação, que a educação é o futuro de uma nação. Porque é, e mais do que nunca a gente vê nos dias de hoje que é isso que importa. E eu acho que a gente tem um poder tão grande, que às vezes a gente nem tem tanta dimensão. Porque eu penso assim, eu sempre movimento isso com meus profs, sabe? Que eles lembrem que cada vez que eles entram na sala de aula é um portal que se abre. E que a gente tem que cuidar muito com essas vidas que estão lá dentro. Porque a gente tá junto fomentando, né, o crescimento de um ser humano em toda a sua potencialidade. Eu sempre tive essa base, assim, que a gente precisa dar formação para se sentir seguro. Não que a gente não consiga fazer o que a gente precisa fazer, mas chega um momento que tu precisa ter segurança do que tu tá fazendo. A gente não pode fazer educação assim à la vontade, né? Educação é conhecimento, tu tem que conhecer o que tu tá fazendo. A gente não pode ser levado como, ela só é uma professora, ela dá aula. Não, a gente tem uma responsabilidade muito grande, a gente tem que produzir a ciência da educação, o conhecimento juntos, né? E a gente precisa se colocar nesse lugar também. Isso eu acho muito importante. A educação, ela é muito humana, ela é muito empática, ela precisa de todos, são muitos seres humanos ali, mas ela é uma profissão, né? Então a gente também tem que ter essa questão profissional. A gente precisa entender que é um espaço profissional. Agora vocês verão as falas da Marjorie, que atua no Conselho Tutelar desde 2013. Ali que começou a me despertar e relacionar a questão social, o contexto familiar, com a educação, que elas estão diretamente ligadas, né? É importante dizer que o Conselho Tutelar, ele sempre vai atuar quando houver um direito violado, né? Um direito à vida, à saúde, à alimentação,
educação, e hoje a nossa maior demanda é da educação. Política da educação, da saúde, enfim, que precisam ser acionadas, elas têm que dar conta dessa demanda, né? Não é nós sozinhos que vamos mudar uma realidade, uma cultura, mas o trabalho, ele é assim de formiguinha, né? E o fato de eu ter trabalhado no serviço de convivência e no Primeira Infância Melhor, eu conseguia trazer também para dentro do curso de pedagogia algumas reflexões que às vezes eu tinha essa vivência. Então eu conseguia trazer aquilo que eu aprendi para a reflexão aqui dentro da UFS, dentro do curso. Levei muito o que eu aprendi no curso de pedagogia para quando eu realizava atividades com as crianças, quando eu ia passar uma orientação para as famílias, de compreender que aquela criança tem seu tempo, ela tem o seu momento, o que esperar dela, e principalmente ter essa empatia, eu fazer essas relações de que o aprendizado dela também está relacionado com o contexto, com a realidade, com as vivências dela, né? Se fecharam, né? A minha atuação com a minha formação. A minha formação contribui para que eu desempenhe meu trabalho de uma forma melhor, para que eu tenha um olhar diferenciado, uma escuta, uma acolhida, que eu consiga entender a realidade daquele aluno com o seu contexto. Agora vocês verão um pouquinho das vivências da Ana Terres, que atua como professora na escola Ellen Keller e também como intérprete de Libras na UFS. A minha trajetória na pedagogia, ela iniciou há bastante tempo. Foi um curso de indas e vindas. Realmente eu acho que eu devo servir de inspiração pela persistência e resistência. E que hoje eu entendo o porquê demorou tanto, porque eu passei por várias fases da pedagogia na UFS. Eu tive várias colegas em diferentes tempos, então isso me proporcionou um aprendizado muito grande. Eu fui me constituindo teoria e prática ao mesmo tempo, e muito mais a prática antes da teoria. E é muito gostoso tu ver que aquilo que tu faz intuitivamente ou não na tua prática, tem um teórico que te diz, é isso aí. É isso aí, segue fazendo o que tu tá fazendo, porque é isso aí que vai fazer a diferença lá fora. A profissão de intérprete me deu a oportunidade de ter outros conhecimentos, que talvez se eu tivesse só na sala de aula da educação básica, eu não fosse quem eu sou hoje, porque eu trabalho na engenharia, eu trabalho na pedagogia, nos mais diversos cursos da universidade, todo o leque, e a gente estuda muito para as disciplinas. A gente não pode chegar lá e simplesmente interpretar uma coisa que o professor está falando, um conceito que tu não sabe o que é. São conceitos muito específicos de cada área e que a gente precisa se apropriar deles para não chegar lá e falar besteira, porque é uma responsabilidade muito grande você ser mediador de uma língua que o sucesso da aprendizagem passa por você. Eu tenho 2 alfabéticos, eu tenho um que está pré-silábico ainda, e assim, eles são muito dependentes da língua de sinais. E isso frustra muito eles, porque, na minha opinião, a alfabetização ela tem que ser bilíngue desde a pré-escola. Que isso aqui dá poder para eles de fala, é maravilhoso, assim, ó. Eles dão uma explicação maravilhosa sobre um assunto, e aí eu digo, tá, e em português? Como eu preciso, o mundo é português, aí eles querem o mundo em Libras. Eu gosto muito de trabalhar com histórias, para eles história infantil é uma ferramenta muito boa, porque é muito visual, é muito concreta e dá contexto. A alfabetização para todos precisa de um contexto, muito mais do que os outros, todos precisam. Em seguida, veremos um pouquinho da trajetória da Ana Poeta, que é diretora e proprietária de uma escola de educação infantil privada aqui no município de Caxias do Sul. Desde pequena, a gente sempre tem aquela coisinha dentro da gente que movimenta, né? Uhum. E eu sempre tive esse desejo e essa vontade imensa de ser professor. Isso se desenrolou ao longo de toda a minha vida, fiz meu magistério. Depois que eu terminei de fazer o magistério, eu disse, tá, vou ser prof de qualquer maneira. Fiz o vestibular, fiz a pedagogia, era isso que eu queria para minha vida. E também, assim como tu, a educação infantil sempre teve o meu coração. E junto com esse medo e algumas restrições que eu e o meu marido a gente tinha com levar a Laura de volta para essas escolas, a gente decidiu que então iríamos usar o útil ao agradável.
já que tu já tem a formação, tem o sonho, tem o desejo, sempre teve esse anseio por mais, a gente foi em busca. Foi assim que surgiu a Monteiro Lobato. Na minha escola, eu decidi que as crianças seriam cuidadas como eu cuido das minhas filhas. A partir dessa dinâmica de trabalho, eu disse, precisa ser um lugar que acolhe, que dá amor, que dá carinho, que dá cuidado, zelo. Sim, eles caem, sim, eles se machucam, sim, eles têm todas as coisas que as crianças normais têm. Porém, na nossa escola, a gente trabalha com essa dinâmica de ter essa coisa mais tipo um colo de mãe. E encontrar um profissional que tenha essa mesma visão e essa mesma dinâmica é bastante difícil, porque nem todo mundo quer olhar para o outro e pensar, podia ser meu. Eu quero que seja um lugar que seja um colo de mãe, sabe? Que as pessoas realmente se sintam acolhidas, porque eles são tão pequenininhos, eles são muito fortes, mas ao mesmo tempo eles são tão frágeis. É bem puxado, mas, gurias, eu não me sinto sobrecarregada, eu não me sinto incomodada, não é uma coisa que pesa ou que me cansa, muito pelo contrário. Se a gente tem que fazer algum curso de noite, a gente faz, se a gente tem que... qualquer coisa que envolva a escola, ou que seja vir aqui falar sobre a escola, não é cansativo, não é pesado, não. Gisele, em seus movimentos educacionais cíclicos, passou por diversos lugares. Atualmente é coordenadora de uma escola de ensino médio privada e consultora para o programa de mentoria com jovens estudantes. Por que é linda a minha trajetória, né? Porque eu enxergo, assim, nessa possibilidade de ter tido experiências em praticamente todas as modalidades de ensino, todos os níveis da educação, tanto de sala de aula quanto de gestão. Isso tudo nos dá uma possibilidade de entendimento do outro, de compreensão da própria profissão, da função que se exerce dentro desses diferentes papéis, né? Antes de começar o mestrado, eu dizia assim, não, mas eu vou pegar esse dinheiro e vou viajar. Tinha muita ânsia, de vontade de viajar. E aí eu disse, não, vou estudar. Mas quando eu comecei a estudar, eu fui preenchida. Aquelas viagens que tanto eu gostaria de fazer, eu fui preenchida com conhecimento. Não precisei buscar aquilo porque aquilo me preenchia. Fui chamada para trabalhar com ensino religioso, devido à minha formação e trabalho dentro da igreja. Na época se misturava um pouco as coisas entre o ensino religioso e essa questão assim de catequese, né? E era um assunto muito novo, ninguém trabalhava aqui na cidade, assim, ninguém era especialista nisso. E trabalhava também uma área muito interessante que é a pastoral da educação, que são linhas diferentes dentro de uma escola confessional. No ensino religioso você trabalha com várias religiões. A pastoral você trabalha com a identidade confessional e congregacional daquela instituição. Aí foram os meus primeiros movimentos de coordenação, assim, porque envolvia toda a escola, era uma espiritualização em relação aos pais, às famílias, aos professores, aos alunos, então isso mobilizava muito. Na região de Porto Alegre, tem muitas pessoas formadas e capacitadas para trabalhar com ensino religioso. Aqui na nossa região, não. Então, acabou que eu trabalhei muito com formação de professor de ensino religioso, né, aliado ao CONER, que é o Conselho Nacional de Ensino Religioso, mas tem uma seccional aqui. Então, a gente juntava, né, as redes estaduais e municipais, e a gente fazia encontros com esses profissionais que muitas vezes preenchiam a sua carga horária, não tem mais o que fazer com a matemática, com a educação física, vai lá dar um ensino religioso. Ainda é assim, infelizmente, só teve uma vez concurso público no estado para ensino religioso. Então, infelizmente, essa é a nossa realidade, e aí acaba que a gente não consegue desenvolver aqui. E chegou para mim essa turma. E essa turma, gurias, eu questionava o Paulo Freire, pelo amor de Deus, né? Tu me falava de sentido, tu me falava disso, daquilo, daquele outro. Eu me sentia à prova. E eu questionava o Paulo Freire. Como assim, Paulo Freire? Nesse tom, assim, gurias. Tu falava que eu tinha que trabalhar com conteúdos e com coisas da vida deles e tudo mais, e eu fazia isso e eles não absorviam, eles não aprendiam, eles não aprendiam, eles não aprendiam. Ingenuidade, né, desse olhar, porque não é só isso, né? Existem tantas outras coisas que se cruzam, existem as políticas públicas, existe toda uma assistência que é dada para essas famílias
que ali tu acha que você vai ser sozinha transformando. Sozinha transformando, você até pode fazer algumas, né, possibilidades de marcas, tu evocar algumas situações diferentes, mas não é só para você conseguir atingir a totalidade ou quase a totalidade. Rosa é educadora social na FAS e foi bolsista em um projeto de pesquisa aqui da Universidade de Caxias do Sul. Eu sou educadora social da Fundação de Assistência Social. Hoje eu estou lotada no Centro Pop Rua, na parte da abordagem social de rua. Então, assim, eu me formei em 2011. Logo após o primeiro ano, me inseri, né, nos grupos de pesquisa. Fui bolsista LIC-UCS, né? Também eu tive experiência como monitora de algumas disciplinas, outros projetos que surgiram depois, isso das mulheres em situação de violência doméstica, né? Teve uma parte da pesquisa que era conhecer a rede de atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica. Nessa parte, assim, marcou bastante, assim, porque foi o primeiro contato que eu tive com a rede de assistência social de Caxias do Sul. Eu consegui, assim, ter uma noção, toda a rede de atendimento, principalmente às mulheres, né? Com a população de rua, que eu até hoje, na abordagem social. Eu hoje sou a única educadora social que atua em Caxias do Sul, e aí junto comigo tem a psicóloga e tem mais um sociólogo. Somos uma equipe de 3 pessoas apenas, para atender em média 700 pessoas no Caxias do Sul. O trabalho, assim, é sempre educativo, assim. O meu trabalho enquanto educadora social é sempre no sentido, assim, a gente fala, assim, daquela educação informal, né? Que é aquela educação que é da vida mesmo, ali, das coisas né, da vivência deles, do cotidiano deles, dentro da realidade deles, né? Então, na escola, é, assim, mais informativo, né? A escola é informativa porque é informação das condicionalidades. É cobrar dos pais que é importante as crianças estarem na escola, independente do valor que está recebendo ali do Bolsa Família, mas além disso, né, ter esse entendimento, bom, as crianças têm que estar na escola, é o direito deles. Então, assim, é uma cobrança, assim, para os pais mesmo, né, e também os professores para poderem ter esse controle, né. Apesar, assim, de não ser aquela pedagogia, geralmente a gente pensa naquela educação formal, né, dentro da escola, atuando como professora mesmo, né, e eu me vejo, assim, muito, assim, realmente, assim, como pessoa que está educando, e para mim, assim, tudo é pedagógico, eu faço com uma intencionalidade pedagógica, né, porque é isso, a educação ocorre também dessa maneira, não é só formal, mas, assim, é no cotidiano, nas ruas, na cidade, ela ocorre em todos os locais, né. Maria Eduarda, empreendedora na formação de professores nas questões étnico-raciais, é professora dos anos iniciais, integrante do Núcleo de Estudo Afro-Brasileiro e Indígena do Instituto Federal no campus de Farroupilha, é escritora e palestrante e muito mais. Eu sempre digo que na pedagogia eu perdi a minha fé e no mestrado eu a fortaleci. E a partir do momento que tu tem uma crença, você começa a a conhecer o conhecimento, ter acesso a informações além do que aqueles dentro das cúpulas te mostram. Eu digo que eu me descobri como mulher negra, descobri o real Cristo e me descobri uma mulher empoderada. Mas isso veio muito forte a partir da pesquisa. Me perceber no espaço acadêmico foi entender que eu não fazia parte dele. Como? A partir do momento que eu não me via, não me percebia, e a partir da escrita do TCC, que eu comecei a me perceber como mulher, como professora. Eu digo que é o furar de uma bolha. Pessoas como eu não permanecem tanto tempo numa universidade. A gente termina, apesar de 74% do contingente nas universidades ser negro, a gente não ocupa espaços que dizem respeito à nossa formação. Um negro, enquanto doutorando, mestre, é o furar da bolha. Então, no TCC eu comecei um olhar mais inocente, né? Trazendo a crítica em relação ao trato com os estudantes na sala de aula. E depois, no mestrado, foi amadurecendo, daí eu adentrei mesmo na pesquisa, comecei a entender onde eu tinha vivido racismo, onde eu havia sentido exclusão. Então, a partir disso, eu vi que o meu estudar não era só por estudar e não era por status, era sobrevivência. Eu não fico feliz em, Maria Eduarda é
é o 0,000% de mulher negra doutoranda. Não, isso não me alegra, né? Num espaço que eu não me vejo, num espaço que eu não me percebo, obviamente é difícil de atuar. E é a partir dessa invisibilidade que eu puxo a minha força. Então, eu comecei escrevendo a partir de escrita autobiográfica, o conceito e narrativas de si. Isso no TCC. Só que adentrando no mestrado, né, eu utilizei o conceito de escrevivências, que é da Conceição Evaristo. Por que é diferente? Que por parte da mulher negra, como forma de resistência. Não é o simplesmente falar de si. É o falar de si, denunciando a invisibilidade, se fazendo presente, se fazendo revolução, por assim dizer. Eu provoco uma denúncia, digamos assim, tomo posse a pena da história, que eu escrevo sobre isso, e eu digo, eu vou falar de mim agora. Então, quando eu falo é minha vez de falar minha história, eu falo em relação ao povo negro, mulheres negras, a partir do olhar de mulheres negras. Eu fui entender a minha história, mestrado em diante. Quem é o negro? Mestrado em diante. Enquanto a branquitude, né, qual eu me dirijo, tem acesso à sua história desde a mais tenra idade. Então, assim, não é só eu, é toda uma questão de ancestralidade. A partir do momento que eu abro uma porta, por isso que eu digo que não é status, não é um doutorado, um mestrado. Eu estou abrindo uma porta para que outros possam abrir janelas. Eu não me vejo como o fim do processo. Eu me vejo uma continuação dos que já vieram antes, tanto que eu dedico uma parte da minha escrita aos que vieram antes, que lutaram, perderam suas vidas para que hoje eu pudesse estar aqui. Da mesma forma, eu vou fazendo para que a corrente não se perca. Como que tu se sente sendo uma pedagoga que inspira? Nossa, me sinto realizada. Ai, muito feliz, muito feliz. Eu fiquei muito feliz com o convite. Eu não sei responder, porque eu não me vejo ainda nesse lugar. Difícil, sério mesmo, difícil assim. E eu fiquei bem reflexiva quando eu vi esse título, porque eu fui convidada, né? Então, de alguma forma, eu inspiro alguém. E vocês não têm ideia de quanto isso é bom, porque a gente esquece, eu acho que a gente vai trabalhando e diz, poxa, daí tu olha pra trás e diz, poxa, quanta coisa que... Mas fiquei muito, muito feliz, assim, muito agradecida mesmo. Estou muito feliz por estar aqui, gurias. Nossa, eu fiquei assim, já que bom que eu inspiro. Nossa, é maravilhoso, assim. Primeiro foi uma surpresa saber que eu inspiro, né? Então, assim, eu não sei te dizer assim, né? Ainda não consigo me... Eu não sei mesmo. Não sei mesmo. Pra mim, já é o maior sucesso que eu poderia ter. Então, assim, nossa, é muita responsabilidade. Não é um peso da responsabilidade. É de você ter a consciência da responsabilidade. Não é pesado isso. É bonito, é lindo. Saber que você pode esperar alguém. Não tinha pensado em mim como uma mulher que inspira. Eu acho que hoje, ouvindo vocês, eu sinto um pouco daquilo que eu falei que eu sinto na escola. Que lá o meu trabalho faz sentido. Então, ouvindo isso, a minha existência faz sentido. Que bom saber que, de alguma maneira, ela afeta pessoas que eu nem conhecia. Para mim, assim, eu gosto de falar sobre educação, eu gosto de estudar. Eu fico só pensando, tudo vale a pena. Então, agradeço mesmo, que bom. Espero me ver assim também na caminhada, aos poucos. Eu pensei, gente, sério, mas tudo bem, né? Vamos lá. Muito lisonjeada mesmo. Obrigada. Eu me sinto, assim, muito, muito gratificada, muito feliz, porque eu acho que eu me encontrei em todas as áreas, me encontrei no curso da pedagogia, me encontrei nas áreas que eu trabalhei e eu vejo que isso inspirou outras colegas, né? Eu tive algumas colegas do curso de pedagogia que também se inscreveram para conselheira tutelar. Eu faço por amor o que eu faço, não aquela busca constante pela mídia, pelo reconhecimento, aquela coisa de uau, eu preciso ser vista pelo meu trabalho. Não, é pelas crianças, é por eles e é para eles que eu acordo todos os dias de manhã e vou abrir uma escola e vou receber eles. Eu gosto muito de falar do meu trabalho, assim, sabe? Eu acho muito interessante, assim,
a nossa forma de atuação nesse espaço, e eu tenho bastante orgulho disso, né, enquanto educadora, assim, acho que a gente tem bastante a falar, assim, a contar, né, sobre a nossa atuação. Né, quando eu falo, é uma pedagoga que nos inspira, né, eu fico até assim, a gente fica sem jeito, porque, né, não é essa ideia, mas eu acho que também é a gente conseguir se enxergar nesse lugar de que todos nós podemos inspirar, não no sentido de, nossa, aquela pessoa ali, sei lá, merece ter uma reportagem no Fantástico porque o que ela faz é incrível. Não, mas porque ela é uma profissional que acredita no que está fazendo, né, que busca estudar e se manter ativa na profissão, que acredita no protagonismo daqueles estudantes, que vivencia experiências possíveis dentro da realidade do possível. Ser uma pedagoga que inspira me faz acreditar que a educação também é inspiradora. Me faz acreditar que a educação faz parte de um processo humanizador, um processo respeitoso e também amoroso. E é assim que ele pode inspirar, né, outras mulheres, outras pedagogas a também serem inspiradoras. E assim, a gente poder ter uma educação que transforma, que motiva, que acalenta e que também acolhe o humano enquanto humano. Saber que eu estou inspirando algumas futuras pedagogas. Gente, é tudo o que nos engrandece, né? Acho que a nossa profissão tem algo muito particular desse reconhecimento e de quem se identifica com a profissão, né? Acho que é bem importante que a gente tenha alguém a quem nos espelhar, alguém que nos inspire na nossa trajetória. Como professora da disciplina de Seminário Integrador e também sendo parte do projeto Mulheres Pedagogas que Inspiram, diálogos com egressas da UX, eu aprendi muitas coisas. Entendo que essa aprendizagem ela ficou muito no sentido de perceber o quanto que pontos da formação inicial se assentam, reverberam, ganham relevância na atuação profissional, na atuação docente das nossas pedagogas egressas. Bom, mas o que é que eu ensino com esse processo? Todo o trabalho desenvolvido com base na pesquisa como princípio educativo, colocando a pergunta para desafiar todo o processo reflexivo dessas nossas egressas, implica em também ter essa interação entre o aqui e o lá, entre o lá e o aqui, tanto nos processos, né, nesses percursos formativos que implicam em estabelecimento de pontes, mas também desafiam a travessia, com seus medos, com seus dilemas, mas também com suas esperanças e suas coragens. Então que venham outros projetos para nos desafiar a olhar para o cotidiano, né, para além do ver, a escutar o que as nossas egressas têm a dizer e também contemplar, né, trajetórias tão lindas que essas 12 egressas nos trouxeram a partir das suas palavras emprestadas para que esse projeto de curricularização da extensão acontecesse. Eu sou Andréia, sou pedagoga e nesse momento estou realizando meu estágio de pós-doutorado na UX sob a supervisão da professora Nilda. Eu fui convidada por ela e pela professora Andréia para participar do seminário integrador do curso de pedagogia. Foi uma experiência incrível, agradeço muito as duas pela oportunidade. O aspecto importante da aprendizagem me parece a abrangência de pensar a carreira de pedagogos e pedagogas, a infinidade de possibilidades aonde esses profissionais atuam e a sua capacidade de intervenção. Essa me parece que é uma marca importante também do desenvolvimento desse seminário e principalmente do projeto de curricularização que para pensar a profissão de pedagogos e pedagogas que depois do seu processo de formação inicial, né, dessas egressas da UX, encontram um conjunto de desafios na profissão e constituem importantes e bonitas trajetórias enquanto educadoras comprometidas com a formação humana. Aprendi muito na realização desse seminário, em duas dimensões. Uma, com as educadoras, né, as docentes do curso de pedagogia, a professora Nilda Stecanella, a professora Andréa Moraes, que gentilmente compartilharam comigo a experiência da docência e com a contribuição permanente tanto das discentes como as docentes. Então eu destaco esse como um ponto forte, né, dos processos de aprendizagem.
o que aprendemos e ensinamos no projeto de curricularização da extensão Mulheres Pedagogas que Inspiram, né? Me vem um emaranhado de reflexões, né, referente a essa travessia que a gente fez nesse semestre. A gente pôde sair um pouquinho dos muros da universidade e ver o cotidiano dessas mulheres que já estão atuando. Trouxe muito, agregou muito para nossa vida e para nossa carreira, né, tanto pessoal quanto profissional. E alguns principais pontos eu gostaria de pontuar de que nós aprendemos, que o primeiro foi a possibilidade de lugares que o pedagogo pode atuar. A gente não está preso somente à sala de aula, né, como todo mundo pensa. Quem é de fora, né, quando pensa em pedagogo, sempre pensa em sala de aula, né? Mas a gente pode trabalhar em diversos lugares que eu, na verdade, imaginava até a gente fazer esse projeto. Outra coisa que eu aprendi muito, acredito que minhas colegas também, foi a questão da pesquisa e de o quanto a pesquisa potencializa o ser humano profissionalmente e pessoalmente. Vou pontuar aqui um fator sobre o inacabamento, né, de Paulo Freire, né, que somos seres inacabados. E eu vi isso muito nelas, que elas prisam muito a formação continuada, né? E eu acredito que a partir desse projeto eu vi que isso é necessário para um professor, né? A gente sempre tem que continuar estudando, porque a gente não pode mediar conhecimento sem conhecimento. E o que a gente ensinou, eu acho que foi reconhecimento, porque a maioria das depoentes, quando a gente chegava ao fim, elas sempre falavam: nossa, eu, uma pedagoga que inspira, eu não imaginava que eu estaria nesse lugar. Então eu acho que elas, por reverem a travessia delas, tiveram reconhecimento do seu potencial que talvez até o momento elas não teriam. O processo de construção do nosso projeto, do nosso documentário, foi algo muito gratificante. Foi um percurso de muitas trocas, de muito acolhimento, de muitos aprendizados mesmo. E digo isso principalmente em forma de agradecimento às nossas professoras que nos acompanharam, às 12 pedagogas que estiveram presentes nas nossas entrevistas, né, nos passando seus conhecimentos, suas vivências. E também um agradecimento a nós mesmas, estudantes, eu, Stephanie e Laura, porque nesse semestre o que eu mais poderia aproveitar disso tudo que a gente viveu é que nós também seremos mulheres pedagogas que inspiram. Ninguém se desenvolve isolado do risco. Dessa forma, ao longo do projeto eu pude esclarecer o quão rico e fértil é o solo da pedagogia, de um legitimar e pertencer à educação, não como servente, mas como produtora, autora e protagonista de histórias, relações. Pude me enxergar nas pedagogas, pude acreditar que sonhar é possível e um propósito entrecruzado com o que fazer, docente, pesquisador, identitário. Me redescobri.